Olá, gente! Nosso papo cultural deste dia é principalmente numa conscientização sobre a educação ambiental, visando falar um pouco sobre a queimada, não só a nível do estado, mas principalmente a nível de município. Estamos aqui hoje com a Superintendência da Educação Ambiental e Atendimento ao Cidadão, que é uma superintendência da SEMA. Das técnicas representando aqui nesse dia da superintendência, temos a Karine Faleiros, Ana Maria Moura e Maria Dulce Rezende. Temos ainda do município, David Outo Cruz, que é o gerente do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, ligado à superintendência da Unidade de Conservação e Mudanças Climáticas da SEMA. O secretário municipal de Meio Ambiente, o Robinho Profeta. A Dulce falará para nós, neste momento, sobre essa campanha que a SEMA está encampando. Mas vale ressaltar, principalmente, que, infelizmente, Mato Grosso é um dos que mais pratica a queimada e nós temos, no momento, 20 focos de incêndio florestais em 15 municípios do estado, atingindo principalmente as áreas de Paranatinga, Santo Antônio de Levergé, Guiratinga, Itiquira, Pedra Preta, Barão de Melgaço, Nova Lacerda, que faz parte também da nossa região, União do Sul, Nobres e Nossa Senhora de Livramento, Diamantino, Coniza e Jangada. Então, a gente percebe que, infelizmente, são grandes, o número de municípios que vem, infelizmente, tendo esses focos, tendo como destaque principalmente nosso estado de Mato Grosso, mas que a SEMA, através dessa superintendência, há alguns anos vem também trabalhando dentro do município, visando trazer essa conscientização no que se refere principalmente à questão da educação ambiental. Neste propósito, nós, enquanto cidadão vilabelense, temos a responsabilidade, não só o poder público, nós também temos a responsabilidade de cuidar do que é nosso, de preservar e de cuidar da nossa natureza, dos nossos bens materiais e imateriais, mas principalmente da nossa natureza. E neste momento vou passar então a palavra às nossas técnicas que vêm fazer esse trabalho de uma forma brilhante, trazendo principalmente a valorizar aquilo que é nosso. Passo a palavra então, neste momento, a Dulce, que vai trabalhar e falar um pouco sobre essa questão da educação ambiental e esta campanha que a SEMA, a nível do estado, está trazendo para os municípios de uma maneira espetacular e principalmente especial nesse olhar que é tão importante para o município de Vila Bela da Santíssima Trindade, nossa primeira capital do estado de Mato Grosso. Seja bem-vinda, Dulce. Fico até emocionada. Eu agradeço muito, tanto o trabalho de parceria com o município, com o gerente do parque e agora a convite da secretária da Cultura para a gente estar falando aqui sobre esse trabalho. Então, eu me sinto honrada por estar nesse lugar, nesse patrimônio histórico de Mato Grosso e uma responsabilidade imensa, E tudo em defesa da vida. Acho que a educação ambiental, começando a falar pela educação ambiental, então nós temos, pela política, a responsabilidade de mobilizar, sensibilizar e engajar a sociedade como um todo nas ações de proteção ambiental e também sempre a proteção da vida, conservação da vida. A política de educação ambiental, secretária, ela tem dois gestores, que é a SEDUC, que faz a educação ambiental escolarizada com os alunos, e nós, então, a SEMA, que faz a gestão da sociedade. Então, hoje nós estamos aqui, passamos já amanhã conversando com a população, conversando também nas instituições, aqui no posto de saúde, na Secretaria de Meio Ambiente, nós começamos por lá, no INDEA, então, conversando com as instituições, nos empreendimentos, mercados, postos de gasolina, farmácia, que são o lugar onde a população faz os seus intercâmbios, seus trabalhos, e aí a gente precisa chamar atenção para isso. Temos um decreto estadual, lá publicado em abril, final de abril, definindo o período proibitivo de julho até
30 de novembro, considerando o período de estiagem, mas que pode até se prolongar, porque esse é um ano atípico, nós temos consequências das mudanças climáticas, então ele pode até se prolongar, mas de primeira mão, pelo decreto, até 30 de novembro. E por quê? Assim, nós temos essas mudanças, né, em função da emergência. O decreto fala de uma emergência climática. O que é essa emergência? Nós estamos sentindo na pele aqui. Então, agora, 3h30 da tarde, a gente sai ali, a gente sente o vento seco, né? A gente sente o pó. Então, isso tudo junto são condições muito favoráveis para uma fagulha se transformar num grande incêndio, numa queimada descontrolada. Então, o que é a educação ambiental? O que o Comitê de Gestão do Fogo fala sobre isso? Então, nós temos os bombeiros que estão em estado de alerta, né, na proteção, tem os satélites, monitoramento, a SEMA trabalha com todas essas vertentes, né, com monitoramento, com a resposta quando tem um incêndio, e a educação ambiental que está sempre junto para alertar essa comunidade, alertar a população de que o perigo ele é iminente nesse momento, isso que a gente chama de emergência climática, o perigo é iminente. Então qualquer ação pode ser propositada, que a gente chama de criminal, que eu quero fazer limpar essa pastagem aqui. É proibido. Então eu ponho um fogo ali de noite, porque ninguém viu, mas tem um satélite que sim, que mostra que está ali, que ele é um ato criminoso. E pode ser também uma ação descuidada, eu lá varrendo o meu quintal, junto às folhas, e junto com a folha, já que está em foguinho, eu ponho um paninho velho, eu ponho uma garrafa d'água, uma lata de óleo, e começo a queimar tudo isso, e aquela fumaça preta, juntando folha, que é orgânico, juntando plástico, petróleo. Então essa fumaça, ela pode não se transformar num incêndio, mas ela tem um efeito para a saúde humana e também dos animais, né? Então ela é tóxica. Então a gente foi no posto de saúde e o que fala, né? Ele fica superlotado e a gente, não, é por causa do clima, é alergia do tempo. Não é alergia do tempo. Assim, são sinais que o corpo vai dizendo que não está vivendo num local de saúde. A questão climática está muito quente, também é decorrente de todo esse processo que o próprio ser humano, na verdade, vem fazendo de forma errônea e que vem dando essas consequências desse momento tão quente que a gente tem vivenciado, né? Então, quando fala proibitivo, não é que o Estado está mandando. Na verdade, é proibitivo aqui para o bem de toda a população, para prevenir as tragédias, para prevenir perdas. No decreto fala perda ambiental, perda material, que pode, além da terra, pode ser animais, pode ser maquinário, enfim, perda animal. E imagina uma torre, queimar em volta de uma torre de alta tensão. Eu posso derrubar a energia do município. E tem pessoas, tem crianças internados, dependendo de aparelho, e ele pode. Então, assim, a gente não consegue mensurar os prejuízos que a gente pode causar, humanos, ambientais, materiais. Então, é preciso muito cuidado. E eu gostei muito quando você faz esse convite aqui pela Secretaria de Cultura, porque educação ambiental, né? Eu vim aqui de manhã, já fiquei emocionada, já fizemos a visita ao museu, conhecendo como que era aqui a casa, né? Que é esse quadro maravilhoso aqui, mostrando como era. Esse é o patrimônio. E é um patrimônio da humanidade. Então nós precisamos preservar. E como que é preservar? Aí a educação ambiental fala, né? O Paulo Freire fala que ninguém conscientiza ninguém, mas é no diálogo, nessa troca de experiências. Eu tenho certeza que Deide já viu, ajudando lá no parque, eu tenho certeza que o secretário já viu, né, animais fugindo, pessoas com medo, assustadas, chorando. Então a gente pode evitar isso. Como que a gente pode evitar isso? A gente pode evitar, se eu fumo, eu não posso deixar a minha bituca em qualquer lugar, nem acesa. Se eu vou fazer uma fogueira, fogueira não, né, gente? Agora é proibido para tudo. Espera lá, deixa eu me corrigir. Mas acender ali um carvão para fazer um churrasco, apagar tudo e não deixar uma brasa, porque uma brasa nesse período que a gente chama de emergência, né? Uma brasa nesse período
bater um vento, ela é levada para longe. Inclusive, recentemente, eu tive assistindo um município, acho que é Santa Helena, que se perdeu totalmente o controle. Aí já vai para as casas, fora os gados, e nós temos que pensar que os patrimônios também acabam sendo atingidos, a saúde, que é a questão respiratória, criança, principalmente crianças e idosos. Na verdade, é uma junção de prejuízo ao ser humano que muitas vezes ele não tem essa consciência da necessidade de que ele é responsável em cuidar daquilo que é dele, daquilo que é nosso, que é da coletividade. Tudo que se faz de uma forma individual que vem trazendo consequência a toda a coletividade. E, infelizmente, Mato Grosso tem essa questão de ser um dos estados que mais faz essas queimadas, né? Visando atender também nesse processo, esse trabalho, e principalmente esse trabalho de educação ambiental, e não conscientização, mas a educação, que eu creio que seja o fator primordial e principalmente mais importante, né, dessa forma que a SEMA trabalha. E esse olhar para o nosso parque estadual Serra Ricardo Franco, e a nossa preocupação com esse patrimônio nosso, que é maravilhoso, esse patrimônio natural que a gente tem como belo, mas que infelizmente, por muitas vezes a gente vê a sequela e a consequência dessa forma que o homem não cuida, ele agride e ele acaba prejudicando muito esse patrimônio tão importante que a gente tem. E essa campanha que a SEMA, né, vem trazendo para o Estado, vem trazendo aos municípios, tem surtido efeito dentro desses municípios que vocês vêm acompanhando e vêm fazendo esse trabalho? Porque houve um avanço a partir do momento que houve esse monitoramento e também uma lei que venha legalizar, mas também que venha punir, de certa forma, aqueles agressores da natureza, né? Sim, sim. Tanto que nós já temos numa escala de redução de desmatamento, de queimada. Com isso, nós temos projetos. Como o Estado conseguiu fazer essa redução, a gente pode até lembrar, por exemplo, do programa REM, que atendeu comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, produtores rurais em projetos de geração de renda. Porque o REM é um pagamento por resultado, é um dinheiro que a SEMA, né, recebe, mas como pagamento por resultado. Qual que é o resultado? Redução de desmatamento, queimada. Então a campanha, por isso, ela é preventiva para a gente manter esse nível de referência. E não tem como o Estado fazer isso sozinho. Só o satélite e só o trabalho suado do secretário. Não, precisa cada um, no lugar que vive. No lugar que vive cada um, ter esse olhar atento, que ele não está obedecendo uma lei, mas ele está preservando a vida, né? A vida das pessoas, a vida dos animais, das plantas, das árvores. Então ele está... E também a gente lembra das economias, da nossa economia, que o prejuízo material, a gente lida com isso, com perda, né, de maquinário, como eu disse, de gado. A gente viu ontem uma imagem, o gado correndo desesperado de um incêndio assim, que vinha, sabe, parecia que vinha um encontro do gado, e o gado correndo. Então, assim, isso é realmente desesperador. Então a gente precisa dessa empatia, dessa responsabilização. Lembrando que a natureza ela é cíclica, ela é sábia. Então a educação ambiental, ela nos convida a acompanhar esse ciclo. Tem um período certo para fazer a queima controlada, que é autorizada, porque queima ilegal vai ser sempre ilegal, né? Sim. Mas tem a queima controlada, que é licenciada, né? Tem um período de licenciamento. Então ela é licenciada, pode ser feita. Tem um período correto para tudo. Então, se a gente segue esse ciclo, a gente só tende a prosperar cada vez mais. É importante frisar também que nós estamos em áreas de fronteira, né? E nós temos as comunidades tradicionais, que tanto o quilombola como os chiquitanos, os indígenas chiquitanos, e a gente percebe que essa comunidade tem esse olhar de preservar e de cuidar. Então, a gente percebe que essa comunidade como um todo, ele tem esse olhar de preservar e de cuidar, que é nato, né?
que é muito nato disso, né? E aí é essa consciência que vem dos nossos ancestrais que a gente tem que citar. Vila Bela é uma cidade histórica e que tem essa comunidade tradicionais quilombola e chiquitano. E eu ressalto aqui essa preocupação que ambos têm, né, com relação à questão da preservação e principalmente dessa visão de cuidado, né? Passo agora então ao David, que é o nosso gerente do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e também que fala sobre a questão e é responsável pelas mudanças climáticas. David Outo Cruz. Seja bem-vindo, nosso gerente. Obrigado, Kizarina, pelo convite. É muita satisfação, né, estar aqui com vocês nessa roda de conversa com um tema tão importante, né, que é sobre as questões de incêndios, né, prevenção. Gostaria de contar um pouco mais da minha experiência, né? Eu entrei na gerência do parque em julho de 2020, né? A gente vê várias coisas, né? Desastre, animais sofrendo, então isso acaba aferindo a gente também. Então a gente fica muito sensibilizado, né? Então a gente dá muita importância nesses trabalhos de poder orientar e tudo. A gente já passou por várias situações, né, de ver animais, né? Eles correm, quando está o fogo no parque, eles correm sem direção. A gente vê animais mortos, né? E esse ano é um ano bem mais diferente, porque já estamos no período já de estiagem, mas esse ano temos já o fenômeno chamado El Niño, que é a elevação das temperaturas, né? Então, nós da gerência do parque aqui estamos bem já atentos, né, à situação, né? Já fizemos alguns preventivos, queima prescrita, né? A queima prescrita ela talhona alguns locais do parque para, se eventual fogo ocorrer, ele não avança. Então, é uma das medidas que estão conforme o plano de manejo integrado do fogo, né? A gente tem um plano para manejo, né, dentro do parque. Então, a gente também fez a adequação de alguns equipamentos, né? Também trouxemos uns equipamentos novos para tudo, para poder esperar essas frentes difíceis, né? Tempos difíceis de focos de calor, né? A gente agradece aí o convite, né? E assim, deixamos sempre à disposição a gerência do parque, né? Para novos diálogos, né? E atendimento à comunidade e também as pessoas que estão na zona rural. Dando sequência, passamos então a palavra ao nosso secretário municipal de Meio Ambiente, o Robinho Profeta, que vem desenvolvendo um trabalho de uma forma brilhante e é dessa forma, em rede que precisa ser trabalhado, né? É um trabalho que vem a nível de estado, a nível de município e é justamente nessa rede de buscar trazer essa educação, essa conscientização, mas ela tem que trabalhar nos poderes constituídos, né? Cada um fazendo a sua parte, o cidadão, mas também o município, aqui nessa representatividade através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Seja bem-vindo, Robinho, e deixa aqui sua mensagem e a fala sobre essa questão que estamos trabalhando. Kizarina Farias de Brito, nós que agradecemos, nós viemos aqui fazer um simples vídeo, um simples pedido, e nós estamos no podcast da Secretaria Municipal de Cultura do município de Vila Bela, que tem uma grande abrangência a nível de estado de Mato Grosso. A gente tem participado no Prédio Fogo do IBAMA, Brasília, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, na Secretaria no Ministério do Meio Ambiente. Esse ano tivemos 2 vezes em Brasília, tivemos em Cuiabá por 2 vezes também na Defesa Civil, junto aos bombeiros, no Pantanal nosso, né, que teve uma queima muito exagerada nos últimos anos. Então de lá nós trouxemos, junto com a Defesa Civil, junto com o Meio Ambiente em Brasília, Cuiabá, e agora recebendo essa equipe maravilhosa. Também automaticamente recebemos a Elisa da CUCO, né, desde aqui na Vila Bela, com a proteção principal ao parque. E nosso objetivo, através da Secretaria de Meio Ambiente, é toda uma cidade, envolvendo toda uma cidade, tanto faz zona rural como zona urbana, da qual a gente sempre vem divulgando. Muitos te acham chato, a gente está fazendo 2, 3, 4 vídeos, ou postando queima de outros municípios, que está atingindo outros municípios nas nossas redes sociais. No qual nós temos Meio Ambiente, Defesa Civil e a própria minha, que a gente fica divulgando, né? Com o objetivo de parar as queimas, tanto no urbano como na rural.
porque igual o David já disse, a Dulce já disse, é um prejuízo enorme para o município da Vila Bela, não só na área ambiental, como na saúde, nas pequenas propriedades rurais. Existem municípios que perderam casa, propriedades rurais, grandes propriedades também foram atingidas, que é um prejuízo gigantesco para a economia local. Então o objetivo da gente é solicitar à população de Vila Bela ter responsabilidade, esquecer o fogo, principalmente nesse período que está sendo divulgado a nível internacional do efeito El Niño. No sul e às vezes até no norte do Brasil, está tendo enchentes exageradas no mês de julho, que é um período seco no nosso Brasil, que é frio, alguma coisa assim, no inverno. Automaticamente na região centro-oeste vai ser ao contrário. Vai ser a umidade relativa do ar vai chegar a 10%, às vezes podia estar em 50%, 60%, 70%, 80% para plantios no mês de setembro, outubro, novembro. Vai ser ao contrário, vai ser seca, vai ser uma estiagem grande. E ao mesmo tempo poderá acontecer vários focos de calor na nossa cidade, que muitos não saberão por que está pegando, às vezes pegará só pelo excesso de calor automaticamente. Mas também a responsabilidade fica com toda a população de não atear fogo, de não tentar colocar fogo em suas propriedades rurais, em sítios, em aceiros e outros não. Para isso, a SEMA já fez a queima prescrita no município da Vila Bela através do gerente do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. Então, nosso objetivo é mais agradecer você e convidar toda a população para que oriente amigos, vizinhos, pequenos produtores rurais a não fazer fogo, não queimar, não atear fogo. Você que é gestor da pasta de meio ambiente, como que você vê hoje o município de Vila Bela com relação a toda essa prática, essas ações que já vêm sendo desenvolvidas? Como que você vê hoje, já no período quase final de agosto, como é que você vê hoje a questão da queimada dentro do município? Houve um avanço? Como é que você vê em 2026, nesse período de estiagem, a questão das queimadas? Isso, muito bom. A gente tem um acesso ao programa Terra Brasília, do IBAMA também, diversos outros programas que nós sabemos todos os focos de calor mensal, 24 horas, 48 horas, no município de Vila Bela e no estado. Dependendo dos trabalhos que a gente quer saber, aonde que está, qual região, a região indígena, quilombola, o parque ou todo o município, nós tivemos uma diminuição muito grande mesmo em relação ao ano de 2024. Passando para o ano de 2025 e 2026 agora não podemos medir, nós estamos medindo, são poucos focos de calor dentro do município da Vila Bela. Registramos alguns da região de Ponto da Terra, outros na região da Guaporé. Mas são isolados, são isolados, focos isolados, né? E na sede urbana, pequenos. Não podemos deixar de mencionar também que tivemos aí no início de maio e junho, 2 pequenos focos de calor, depois deu uma pequena queimada, não vamos falar um incêndio, que foi aqui próximo à cidade, né? E a 8 quilômetros aqui, que a gente conteve esse fogo rapidamente, em questão de 30 a 40 minutos, utilizando máquinas, esse controle, né? Máquinas da Agricultura e da Obras e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e até da Secretaria Municipal, da Gerência do Parque Estadual, né? Que tem ali equipamento junto com a sede da Secretaria do Meio Ambiente que utilizamos para combater esse fogo. A gerência, de uma maneira geral, como é que vê hoje, em 2026, já nesse período de estiagem, a questão da queimada, principalmente nessa área, né, do Parque Estadual Serra Ricardo Franco? Houve um grande avanço, Kizarino. Inclusive, eu fiz uns levantamentos, né? A gente tem uma plataforma da SEMA, que é um dashboard, né? Que eleva todo o período da plataforma de histórico queimada. A cada ano ele foi reduzido. Então, esse ano eu já fiz um levantamento, é o menor ainda de todos os anos, né? Em cada ano. Então, eu acredito assim que o trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros, com o Batalhão de Emergências Ambientais, a Superintendente de Educação Ambiental da SEMA também, ela eleva esses resultados. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Que a gente tem um conjunto também com eles. É a junção, é a junção, né? Isso. E aí a gente tem notado esses resultados, né? A gente tem recentemente o plano de manejo integrado do fogo, que é o PREMIF, aprovado, e a gente vem executando algumas ações. E a nossa ideia é zerar o fogo, né? Essa é a nossa meta. Pode acontecer por fenômenos naturais, né?
mas assim, a nossa ideia em pelo menos 3 anos ou 4 anos é zerar o fogo. Então a gente já está percebendo essa evolução, né, e a gente pretende buscar novas tecnologias, né, para que possa estar somando aqui no município, né? Então o resultado tem sido tem positivo sido, esse sim. trabalho, né? Ana Maria que irá falar agora sobre o lançamento do jogo É Fogo. Ana Maria, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito. É a primeira vez que eu venho para uma ação, né, de combate, de prevenção e combate ao fogo. Então eu estou muito feliz assim, com esse convite e principalmente porque a gente vem lançar esse jogo que chama É Fogo. Então ele traz assim, alguns conceitos sobre o que é o acero, sobre o que é a brigada. E aí o conceito do fogo, né, que vai invadir as propriedades, que vai invadir as florestas. Aí ele fala que é muito rico, ele mostra que dentro do nosso manual de instrução, pode virar ele para a outra página? Esse lado, do outro lado. Aí ele é um jogo de baralho, ele dura em cerca de 20 minutos. A gente vai passar lançando em algumas escolas, né? Como a gente tinha falado, escolarizada não é com a SEDUC, não é conosco, mas nós vamos passar em algumas escolas jogando e mostrando como funciona. E aí ele tem o conceito de cartas de comando, que é o mapeamento, a brigada, os aceros e o soprador de fogo, né? E aí ele é um jogo cooperativo, as pessoas vão se unir, não é um jogo de cartas que você tem que brigar com o outro para construir o seu próprio terreno, não. É um jogo cooperativo que junto com a comunidade você vai ajudar a prevenir a ação do fogo. Então é muito interessante e muito feliz. E também em É Fogo a gente não é apenas um jogador, né? Em É Fogo a gente como que ele fala aqui? É engraçado o conceito que ele utiliza aqui, que ele fala que a gente é... Brigadista? Não, nós somos heróis locais e guardiões lendários. Então a gente assume esse conceito de que a gente pode ser guardiões lendários, heróis locais da cidade. E aí é muito bom, muito legal. De uma forma lúdica, digamos assim. E a gente percebe que essa é uma forma estratégica de trabalhar nas escolas, porque a gente percebe também que trabalhar muitas vezes com as crianças e adolescentes requer uma forma de trabalho de conscientização, mas porém de uma forma que chame atenção, né? Muitas vezes você dá uma palestra na escola, ela se torna cansativa. Ela é benéfico? Porém, se você traz umas estratégicas de forma lúdica, vídeo, ou você traz um jogo, por exemplo. O jogo foi uma forma que vocês utilizam, porque é uma forma também de fazer com que haja essa forma de pensar criativa, de uma forma de ver com as crianças e adolescentes, uma forma que se prenda mais, envolvendo uma coletividade, um grupo de pessoas, de crianças e adolescentes. E essa é uma forma boa, porque a gente considera que você tem que trabalhar de uma forma positiva, gradativa, em que haja essa junção dos poderes constituídos, da sociedade como um todo, e as escolas não têm como ficar fora disso. Porque tem que estar dentro da escola essa conscientização, esse trabalho, porque é ali que está a criança e o adolescente, que ele vai crescer com uma consciência de onde ele está inserido, dessa natureza na qual ele faz parte, e que muitas vezes ele pode passar a outros, né, aos seus pais, aos vizinhos de uma maneira geral, mas que ele cresça como cidadão consciente dessa sua responsabilidade pelo bem onde ele vive. Então acho que é interessante, parabéns por esse projeto, por essa campanha e principalmente por essa forma estratégica, Ana, que você vem apresentando aqui, que a gente com certeza percebe que dará o resultado, porque é uma forma estratégica e criativa de trabalhar isso, essa questão da educação ambiental. Agora a gente vai fazer as considerações finais, principalmente trazendo a alegria de estar nesse momento tão importante e de forma diferenciada nos podcasts do Papo Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, mas que tem também essa preocupação em todo o patrimônio que Vila Bela apresenta, um patrimônio que faz parte do estado de Mato Grosso e do Brasil. E nós não poderíamos deixar de fazer
essa alerta e principalmente esse trabalho de educação, de conscientização com relação àquilo que é importante, nossos patrimônios materiais, imateriais e natural. E dentro desse propósito é que a gente dá por encerrado, mas fazendo as nossas considerações finais, passando a palavra aqui a Dulce. Por favor, deixa aqui suas considerações finais. Obrigada. Gostei muito de participar, de ouvir também. A gente está sempre aprendendo, né? É assim, nessa roda mesmo, né? Que a gente vai se aprendendo, adquirindo mais experiência. E eu gosto muito quando você fala de alegria. Por quê? Eu quero lembrar, gente, que o fogo não é o vilão. O fogo até acende fogo, não é bom? O nosso sangue é quente, é fogo, é vida. O fogo, ele nos chama para festa, a gente se reúne em volta do fogo para contar nossas memórias, recontar as nossas memórias. Isso é muito importante. Então o fogo não é o vilão e eu gosto muito que agora o David me fez lembrar isso quando ele cita o PEMIF, porque o PEMIF é o Plano de Manejo Integrado do Fogo e ele traz uma beleza para agora, que ele é do Ministério do Meio Ambiente, né? E ele traz uma beleza que é integrar o fogo nas ações preventivas. Então, por isso que eu lembrei da palavra que ele não é vilão, porque nós, da educação ambiental, estamos preparando oficinas para trabalhar, porque ele citou o PEMIF no parque, porque ele é responsabilidade do Estado, e ele, como gerente, tem um conselho, né, do parque, então eles preparam junto com os bombeiros. É sempre importante lembrar, né, que os bombeiros são os líderes nessas ações, então, para preparar, fazer o planejamento do parque. Agora, nós somos também chamados a fazer esse PEMIF, secretária, em todas as comunidades tradicionais. Sim. E que as comunidades possam formar as suas brigadas voluntárias de prevenção. Sim. Então, nós, da Educação Ambiental, já temos oficinas e vamos trazer da oficina de como preparar o PEMIF para as comunidades. Inclusive, o Estado, com a Secretaria da Agricultura Familiar, a SEAF, tem agora, está detentora do projeto MT Produtivo, que a parte nossa da educação ambiental, né, sempre é parceria, né? O Estado com as outras secretarias, o Estado com os municípios, sempre é assim. E então nós, dentro do MT Produtivo, a educação ambiental vai trabalhar exatamente com essas oficinas, capacitar, né, as comunidades para poder ter o seu plano. E por que ele aí fala que o fogo não é o vilão? Porque as comunidades tradicionais, muitos usam o fogo, né? Tem o uso do fogo para limpeza e tudo. Aí o plano vai dizer quando e como. A comunidade vai aprender a olhar para o seu território e dizer, olha, o fogo vem de cá. Então, esse lado, a gente precisa fazer um acero maior, precisa de mais aceros, só a estrada não dá conta, a gente precisa fazer outro. Aqui é um lugar que é mais difícil de acesso à água, então aqui nós vamos ter um poço. Então, o plano vai ensinar a comunidade, ensinar não, porque a comunidade sabe muito Sim. sobre o seu território, vai ajudar a comunidade a se reunir, a pensar, a olhar para esse território e ver quais os pontos estratégicos, quando que chega, quais são os sinais, as rotas de fuga, que são as rotas de proteção, né? Tudo isso. Então, nós vamos fazer esse trabalho, que é muito importante. Então, até esse tempo... Vocês têm a previsão dessas oficinas? Já agora, para 2027, a gente já começa, né? Quais são as pessoas que irão participar? Existe um critério? Tem os municípios, tem os critérios dos municípios, né? Agora, eu sei que aqui é fala municípios elegíveis. Então, agora eu não posso citar, que aí, se eu for dizer, eu nem olhei para a lista, eu posso pecar. Né? Então, é bom a gente ficar atento no site da SEMA. No site da SEAF, já tem lá uma aba específica do MT Produtivo, que é para produtor rural, para as comunidades tradicionais, então pode já começar a olhar.
E aí, lembrar então, nós temos esse folder que é o guia prático, que ele já mostra algumas instruções, o que é de responsabilidade minha enquanto produtor, enquanto pequeno produtor, o que é responsabilidade do Estado, quais são as ações. Então isso é importante saber. Então, no site também tem tudo isso. Nós estamos aqui em Vila Bela, começamos hoje, fizemos uma rodada já pela cidade, estamos distribuindo os cartazes, distribuindo o folder. Então, quem quiser pode procurar ali na secretaria, nós vamos deixar na Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos deixar, ou com o David, pode vir buscar. É um material orientativo também. Isso, ele aqui ajuda bastante. E tem os números da ouvidoria, do Corpo de Bombeiros, para poder, se precisar, denunciar ou pedir socorro, também tem aqui. E aí, hoje terça, né? Quarta e quinta, quarta e quinta a gente vai estar na zona rural, conversando com as comunidades, fazendo essa conversa corpo a corpo mesmo com a comunidade, que é muito importante, vendo quais são as dificuldades, o que a gente pode já fazer. E na sexta-feira a gente vai estar lá na Escola Verena Tijucal, né? Lá na comunidade de Tijucal e Gleba Ricardo Franco. Então a gente está lá com a comunidade, convidando os pais, né, para poder participar junto, as comunidades estão em volta, porque lá sim a gente já preparou uma palestra. Aí sim a gente falou, né, que quem cuida da escola é a SEDUC, mas como a gente está aqui, a gente otimiza o recurso público. Então a escola é um lugar de concentração, então a gente vai trabalhar, mostrar o jogo para as crianças e para os adultos, porque eu me lembro muito do escritor Rubem Alves, já estou me estendendo, né, gente? Eu gosto de falar, desculpa. Mas o Rubem Alves, ele falava que ele escrevia para as crianças, para os adultos entenderem. E esse fogo, ele é fascinante, vem jogar com a gente. Sabe por quê? Ele vai mostrar, a gente vai montar todo um território. Aí no território a gente abre, opa, é fogo aqui. Eu faço o quê? Aí eu vou ter que abrir uma outra carta. Sim. E aí e se eu abro um outro fogo? Aí porque ele mostra exatamente que não, eu vou botar um fogo aqui, eu dou conta, não tem perigo não, aquela vozinha. Acaba sendo orientativo, tem perigo né, não. certa, né? Aí esse jogo mostra, tem perigo sim. Porque eu não sei para que lado ele vai, como diz o secretário, falando, né? Agora não tem vento nenhum. Eu botei fogo, vem um vento, sei da onde, e leva essa fagulha para longe. Então o jogo vai mostrar isso, que ele é perigoso quando nesse momento. Então ele não é vilão, mas nesse momento de emergência climática, como fala no decreto, momento de baixa umidade do ar, quer dizer, todo mundo está aqui com o nariz seco, garganta seca, o ar está seco, muito fácil de pegar fogo, né? Não pode nem chiscar, pega fogo. Então, esse é o nosso convite. Participe conosco da nossa programação, venha falar conosco e, se quiser jogar também, conhecer o jogo e participar da prevenção. E assim nós agradecemos muito, porque tudo é parceria, nós estamos aqui, né? Falamos da superintendência, né, da unidade de conservação, então a CUCO, que é a coordenadoria das unidades de conservação, que mobilizou o recurso através do programa ARPA, para a gente poder ficar aqui essa semana conversando com a população Vila Bela da Santa Vila Bela, né? Não, Vila Belense? Vila Belense. Vila Belense, porque vocês são belos mesmo, de verdade. Obrigada, Dulce. Então tá, David, nosso gerente do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e Mudanças Climáticas, deixa aqui sua mensagem para com a população vilabelense, mas com o Estado e fora do Estado, porque o propósito principal do podcast é chegar além de Vila Bela. Deixa aqui sua mensagem enquanto gerente. A mensagem que eu posso dizer é um sentimento, né? Um sentimento de gratidão. Eu sou vilabelense, né? Não pareço, mas sou. E quem diria, né? Eu era pequeno, eu via a unidade de conservação, nem sabia o que era uma unidade de conservação. E hoje tenho a oportunidade de cuidar dela, né? Então, agradeço por isso, pelas oportunidades que eu tenho, né? E quero deixar, né, à disposição, né? A gente tem a gerência do parque aqui no município de Vila Bela, né?
e ela fica à disposição, né? Tem os nossos números também telefônicos e qualquer emergência, fogo, porque fogo pegou, você tem que agir rápido, né? Então a gente fica aí à disposição também, né? E agradeço aí pelo convite de poder participar aqui do podcast. Robinho Profeta, nosso secretário municipal de Meio Ambiente, deixa aqui sua mensagem, suas considerações finais, principalmente dos trabalhos, né, das ações efetivas que o município tem recebido através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A toda a população do município da Vila Bela, a gente já agradece os órgãos que estão nos atendendo, principalmente a Secretaria de Cultura aqui, o podcast. Mas também gostaria de ressaltar, Kizarina, que dos produtores rurais do município da Vila Bela, existem centenas deles conscientes, principalmente alguns parceiros da gente, Fazenda Rio do Meio, Leonardo Zen, Larissa Zen, que eles também têm a formação de brigadista dos servidores lá, para combate a incêndio na região do Parque Serra de Ricardo Franco, além de outras fazendas também que já aderiu a essa conscientização, né? Usando seus maquinários, caminhão-pipa, dentre outros, para estar realizando. E como o município da Vila Bela também tem o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, faz parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Gerência do Parque, a gente também solicita do governo do estado que venha com o Corpo de Bombeiro, da qual é feita a formação de brigadista para o município, treinamento na Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui, junto com a gerência, e no entorno do município da Vila Bela. Os treinamentos são executados aqui pela tal companhia do Corpo de Bombeiros do município de Porto de Lacerda, capitão Borges, que vem conduzindo esses trabalhos, e todo o acesso que a gente precisa, a gente faz uma ligação direta para o Corpo de Bombeiro ou então direto para o capitão Borges, da qual as ações são respondidas automaticamente. Robinho, e na Vila Bela está a base. Hoje tem quantos brigadistas no município? Hoje nós estamos com 6 brigadistas e está com 4 bombeiros do Batalhão de Emergências do Estado de Mato Grosso, junto com a 8ª Companhia. E o município da Vila Bela vai estar realizando mais um teste seletivo para mais 6 brigadistas com todo o equipamento necessário, investimento para estar ajudando ao combate a incêndio nesse período de 2 anos. E esses vão ficar mais definitivos do que os outros feitos parceria com o Estado. Então, assim, vale ressaltar, Robinho, que esses brigadistas, além de fazer todo esse trabalho junto a essa questão dos focos de incêndio, mas também faz parte dos nossos eventos culturais, dos eventos como um todo do município. Sempre tem havido dentro da equipe, e é uma exigência do próprio Corpo de Bombeiro para, na execução desses projetos de eventos, uma das demandas e a obrigação que o município tem também é ter esses brigadistas nos seus eventos. Então isso é muito importante, quando a gente tem formação para com os brigadistas, formalizando grupos que estejam capacitados, não só na questão do meio ambiente, questão dos focos de incêndio, mas também nos eventos, como forma preventiva de evitar alguma situação, ou algum fogo, algum incêndio que venha acontecer nos nossos eventos, né? E isso é muito importante, né? Muito importante, sua frisando, Kizarina, o município da Vila Bela não só detém de brigadistas florestais, como existem mais de 20 brigadistas para eventos que são treinados, são feitos pela 8ª Companhia, que são cursos de formação executados pelo capitão Borges através da Secretaria de Cultura, através da Secretaria de Meio Ambiente, que convidam eles para estar fazendo esses treinamentos, as formações, para estar atendendo o nosso município da Vila Bela. Então, dou por encerrado esse podcast, que eu considero extremamente importante, mas, acima de tudo, de uma forma consciente, trazendo para nós, como um todo, essa rede que é tão necessária, né? Os poderes constituídos, mas, acima de tudo, nós, enquanto cidadão, nessa busca de ter essa responsabilidade de cuidar do que é nosso. E cuidar do que é nosso é cada um fazendo a sua parte. Obrigada e um axé.